Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido quase nada, né? Dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. A terapia intensiva é aquele paciente que está grave, né, que precisa de um cuidado intensivo, que são os infartos ali agudos, os AVCs, né, doença abdominal, pós-operatório. Então, são os pacientes que estão mais graves, com risco de vida. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder. Oficiais de justiça localizaram até o momento 5 dos 8 réus do núcleo 1 da suposta trama golpista após a ação penal ser instaurada no Supremo Tribunal Federal.
A denúncia foi acolhida pela primeira turma da corte, que tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados. Todos os acusados precisam ser intimados pessoalmente para que tenham ciência da ação penal e possam apresentar suas defesas no processo. Segundo o sistema do STF, já foram localizados Mauro Cid, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. As intimações foram cumpridas entre os dias 11 e 12 de abril, em endereços vinculados aos investigados. Bolsonaro, por estar internado, não foi intimado. Ele estava em Natal, no fim de semana, no Rio Grande do Norte, onde acabou sendo hospitalizado após passar mal. E agora está em Brasília, internado no UTI do DF-Star. A intimação presencial é uma exigência do Código de Processo Penal, na fase inicial da ação. Somente após a citação das partes, começa a constar o prazo de 5 dias para que os réus possam apresentar suas defesas prévias e indique até 8 testemunhas por crime imputado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Antes de prosseguir, eu quero falar rapidamente aqui sobre a morte de Francisco, do Papa Francisco, e, na verdade, Jorge Mário Bergoglio, que aos 88 anos faleceu, e é uma grande perda para a humanidade, porque ele se mostrou um dos poucos líderes religiosos desse planeta, de visão clara, lutou para eliminar o preconceito contra LGBTs, lutou contra toda sorte de preconceito, e sua obra chegou ao fim, e agora resta saber quem é que vai sucedê-lo, né? Mas acho que a Igreja Católica hoje está um pouco diferente do que era, porque ainda é uma fé importante em que pese o avanço dos evangélicos no Brasil e no mundo. E vamos em frente. A Polícia Federal será acionada para investigar a internação suspeita de Bolsonaro na UTI. Exagero na internação é obstrução da justiça e da cadeia. Se você for ao Google pesquisar para que serve uma UTI, unidade de terapia intensiva, encontrará a seguinte definição: suporte vital de alta complexidade com diversas modalidades de monitorização das funções corporais essenciais para a vida. Suporte orgânico avançado a fim de manter a vida do paciente em condições clínicas de gravidade extrema e risco de morte por insuficiência orgânica. Textos acadêmicos também informam que permanecer além do necessário em uma UTI importa em riscos para o paciente. Diz a literatura especializada que as infecções são as principais causas de morte nas unidades de terapia intensiva, representando uma ampliação no tempo de internação e maiores quadros de morbimortalidade, além de custo elevado para as instituições. Bolsonaro caminha alegremente pelos corredores do luxuoso Hospital DF-Star em Brasília, cumprimenta apoiadores entre enfermeiros e médicos e caminha com grande facilidade. Não há explicação para sua internação que não seja impedir a ação penal contra si de caminhar. O nome disso é obstrução da justiça pelo réu, o que, segundo a lei, requer medida cautelar, ou seja, cadeia. Você vê aqui, né, uma definição no Google. Se você perguntar ao Google para que serve o TI, vai te dizer que é suporte vital de alta complexidade a fim de manter a vida do paciente em condições clínicas de gravidade extrema e risco de morte por insuficiência orgânica, não é? Então, não há explicação para alguém que se encontra nessas condições que você viu, que não tem nenhum... até ele teve uma alta de pressão ali, a pressão já retornou ao normal, e em cada segundo que ele está ali, ele está inclusive exposto à infecção hospitalar, que nas UTIs são sempre maiores. Eu posso falar isso, minha amiga, meu amigo, muitos sabem que eu tenho uma filha bastante doente, a minha 4ª filha, é uma moça especial, já está com 26 anos, e ela passou anos e anos entrando e saindo em hospital e chegou a ficar 3 meses de uma vez só na UTI, ficou muito tempo nas UTIs dos hospitais, e
a gente sabe que até quem são, o acompanhante dela, que éramos eu ou a mãe dela, chegamos a ficar doentes por conta de estar num ambiente como uma UTI. Então não tem sentido se não for com um propósito diferente da saúde do paciente. Um propósito como, por exemplo, atrasar uma ação penal. Muito bem. Você veja aqui que a literatura especializada, esse é um texto acadêmico, infecção hospitalar na unidade de terapia intensiva, fatores de risco e mortalidade. Dá até para ampliar um pouco aqui. As infecções são as principais causas de morte nas unidades de terapia intensiva, representando ampliação no tempo de internação, maiores quadros de morbimortalidade, além de custo elevado para as instituições. Esta pesquisa teve como objetivo conhecer os fatores de risco e meios de contaminação presentes numa unidade de terapia intensiva, assim como avaliar a relação existente entre infecção e mortalidade dos pacientes. Foi realizada a revisão bibliográfica em livros, artigos, etc. Então, há um estudo grande sobre a inconveniência de se deixar qualquer um numa UTI sem que seja extremamente necessário. Não é? Inclusive, eu conheço isso de perto por essa experiência que eu te contei. Bom, aqui o hospital em que o Bolsonaro está internado, já há dias, ele publicou, olha, nós estamos no dia 21, 5 dias atrás, publicou essa nota aqui, 5 dias atrás. O hospital deve estar em forma que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva, UTI, em acompanhamento pós-operatório, encontra-se com boa evolução clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Mantém programação de fisioterapia motora, caminhada fora do leito e respiratória, persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. Por quê? Não explicam. Não explicam. 5 dias atrás, ele já estava caminhando tranquilamente. A revista que serve de porta-voz do bolsonarismo, que é a revista Oeste, a revista do Agro, diz que depois de intensificar a fisioterapia, Bolsonaro faz caminhada no hospital, você viu, aparece aí rindo, de boa, não é? Bem tranquilo, sem nenhum tipo de problema. E o fato é que, com esses sinais vitais que toda a imprensa noticia, Bolsonaro completou ontem 1 semana internado após a cirurgia e não há previsão de alta e também não há explicação por que não há previsão de alta. E a Michelle ainda pede que os apoiadores façam jejum de 7 dias pela recuperação de Jair Bolsonaro, mas ele está se recuperando. Isso é um pedido que se faz a alguém, que se faz aos companheiros de fé, né, aos irmãos de fé, para uma pessoa que está nas últimas aí, está morrendo, está com uma situação, não é, difícil. Não é o caso. E você imagina isso, as pessoas fazerem jejum, não é, deixarem de comer por conta de uma coisa como essa, é de uma irresponsabilidade total. Ninguém sabe fazer uma coisa assim. É um perigo, inclusive, para a saúde das pessoas, é um fanatismo, é um oportunismo que é chocante e revoltante, principalmente porque tudo isso não passa de uma farsa. Essa cirurgia estava agendada desde o início do ano. Após o Bolsonaro virar réu, o STF mira minuta golpista e plano de assassinato em julgamento em novo núcleo nesta terça-feira. Amanhã começa a cair a casa do bolsonarismo de uma forma talvez até mais intensa que no primeiro julgamento. Porque amanhã começa a ser desmascarado o plano do golpe em si, com o núcleo 2. Nesse núcleo 2, após tornar os réus o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 acusados de articular o golpe de Estado, o STF volta as atenções agora ao grupo suspeito e dá suporte jurídico e operacional à investida.
O núcleo, cuja análise será iniciada amanhã, é composto por 6 integrantes, que são o general Mário Fernandes, que fez o plano para matar o Lula, que são o Mauro Cid, que participou de tudo isso, que são o Felipe Martins, que compôs a minuta golpista e está tentando aí intimidar o STF com ação, acusando o STF de ter forjado uma comunicação de entrada dele nos Estados Unidos que não era verdadeira, não é? E você também tem o Silvinei Vasquez, que tentou impedir os eleitores de Lula de votar no dia da eleição. Os detalhes desse processo todo vão começar a desmascarar o Bolsonaro. É uma prévia, um aperitivo do que vem aí no julgamento, e o Bolsonaro, com essa internação, ele tira a atenção desse tipo de coisa que está acontecendo e ainda atrasa o início do processo. O STF tem semana decisiva para acusados de organizar a tentativa de golpe, e essa ação deve acabar muito rapidamente, deve acabar amanhã mesmo. A trama golpista no STF também foca o ex-diretor da PRF, que tentou apagar rastros da operação nas eleições. O Silvinei Vasquez chegou a ser preso, acusado de interferir no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E ele é um dos principais acusados da trama golpista. Documentos e depoimentos colhidos revelaram que as reuniões da Polícia Rodoviária Federal, nas quais Silvinei encomendou os bloqueios nas rodovias, foram cercados de sigilo e providências destinadas a não deixar evidências do que estava sendo feito e nem da participação direta do então chefe da PRF. E o marco zero das operações para barrar os eleitores do Lula foi uma reunião convocada às pressas para a sede da PRF em 19 de outubro, pouco mais de 2 semanas após o primeiro turno e a 9 dias da disputa final entre Lula e Bolsonaro. A reunião é um dos pontos chaves da denúncia assinada por Paulo Gonet e foi realizada na sessão extraordinária do Conselho Superior da PRF. Então, todas essas histórias vão vir à tona agora. O Centrão, inclusive, a situação do Bolsonaro começa a ficar cada vez mais dramática, porque o bolsonarismo está rifando o Bolsonaro, e principalmente não só o bolsonarismo, a direita, aquela direita mais civilizada, né, se é que se pode dizer assim, vetou o Eduardo Bolsonaro, diz que ele não é confiável, que ele briga com todo mundo, que ele não tem interlocução com ninguém, que ele se coloca acima dos outros, e isso é algo que eles não querem o Tarcísio, o Centrão, também empresariado, a mídia conservadora também, todos querem o Tarcísio de Freitas para disputar com o Lula. E isso vai tirando cada vez mais poder do Bolsonaro. É por essas e por outras que ele faz todo esse espetáculo também. Mais um outro motivo. O Planalto, inclusive, aposta em jantar do Lula com o Mota para barrar a anistia. O Lula já deslocou o Mota do centro da extrema-direita já para a centro-direita, e com isso o Congresso Nacional, apesar de ter uma bancada de extrema-direita forte, vai se deslocando para a centro-direita e vai isolando a extrema-direita com as ações do Lula. E o caso aqui, minha amiga, meu amigo, é que o Bolsonaro, ele corre o risco de uma medida cautelar. Veja só, o que ele está fazendo é impedir o STF de fazer o processo andar. Se você impede alguém de fazer alguma coisa, se você barra o caminho de alguém ou de alguma coisa, você está obstruindo esse caminho. No caso, essa obstrução é do processo judicial, ou seja, obstrução da justiça no sentido mais estrito que se possa imaginar.
é exatamente, se alguém tiver que precisar de um exemplo do que é obstrução da justiça, tem que apontar o que é que o Bolsonaro está fazendo. O que é que diz a lei sobre esse tipo de ação, sobre obstrução da justiça? O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê penas, medidas cautelares para réus em ações penais que tentam barrar a ação penal, atrapalhar a ação penal, intimidar testemunhas, destruir provas, não é? Dificultar o curso da justiça, que é o que o Bolsonaro está fazendo. E a Polícia Federal, por isso, você não tenha dúvida, está investigando essa internação. O STF está muito consciente. Quem não sabe disso está por fora de tudo. O STF está muito consciente do que o Bolsonaro está fazendo, sabe muito bem, já colocou a Polícia Federal para investigar essa internação e isso vai aparecer no processo. O Bolsonaro não vai ser preso por causa disso. Eu não acredito que ele venha a ser preso por causa disso, porque o STF não quer dar esse prêmio para o Bolsonaro. Muita gente vai dizer, ele não vai ser preso nunca. Não, ele vai ser preso quando o processo terminar, minha gente. Você prendeu o Bolsonaro agora só para contentar o público, ficar todo mundo, prendeu o Bolsonaro. Se prendeu o Bolsonaro, vão dizer que a pena é pequena. Se der uma pena de 40 anos, vão dizer que devia ser numa cadeia mais dura. Nunca vai contentar todo mundo. Então não adianta querer agradar. O caminho mais curto para o fracasso é tentar agradar a todo mundo. O que tem que fazer é um processo rígido, um processo bem feito, para que uma vez condenado, ele não consiga anular a condenação. E é isso que o STF está fazendo. Está fazendo com muito cuidado, porque o Bolsonaro ele quer. Na verdade, ele quer essa prisão. Se ele for preso agora, do jeito que ele, neste momento, que ele está hospitalizado, vai sair do hospital e vai ser preso, ele vai se vitimizar. Sabe o que vai acontecer se ele for preso? Daqui a pouco ele está saindo do hospital, daqui a pouco há um movimento aí, há um quebra-quebra, sabe? Ninguém sabe o que pode acontecer nesse país. Tem que ser um processo legal, feito após mostrar para a sociedade todas as provas, dar ampla publicidade, e isso vai acontecer, porque você tem as grandes redes de televisão, você tem muitas formas de fazer chegar a todos o que vai ser descoberto e revelado durante esse julgamento. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.